as long as you care. Come take my heart, come take my soul. Baby, my heart is your home. I'll cry in the night, my love. My heart is for you. There's no mountain high enough to keep me from you. I'll cry in the night, my love. Please don't let me go. One night is not enough. That's one thing I know. See the flame of your love light the fire. You're nobody till someone loves you. Someone's dying the flame of desire. Can't you see my heart's missing you? Come take my heart, come take my soul. Baby, you've got control. I'll cry in the night. My love lives for you. There's no mountain high enough to keep me from you. I'll cry in the night, my love. Please don't let me go. One night is not enough. That's one thing I know. O Setembro Amarelo é celebrado no Brasil desde 2015 e seu principal objetivo é difundir informações preventivas contra esse grave problema de saúde. O Brasil é o 8º país com o maior número de suicídios no mundo. Cerca de 32 brasileiros morrem diariamente vítimas de suicídio. Os dados são ainda mais alarmantes em relação aos jovens. O suicídio mata mais pessoas entre 15 a 29 anos do que o HIV em todo o planeta. Cultura Mix Entrevista. Muito bem, estamos aqui novamente com o nosso programa Cultura Mix. Nós estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Gonçalves Lissetti, que é a nossa convidada para falar sobre o Setembro Amarelo. Quero agradecer primeiramente, obrigado à doutora Patrícia por ter disponibilizado esse tempinho para nós, né? Para nós é uma satisfação e um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios. E sabemos o tamanho da importância que o tema traz, né, para nós. E por isso eu quero agradecer de coração. Obrigado por ter aceito o nosso convite e esteja à vontade para cumprimentar e saudar os nossos ouvintes e também amigos da live. Boa noite a todos. Para mim também é um privilégio estar aqui falando de um tema tão importante, né, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio, falando um pouquinho de algo que está agregado com o suicídio, que é a depressão, né? Então é um privilégio, é algo muito importante ainda. A gente tem alguns olhares às vezes de preconceito, de resistência, então é importante a gente falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue difundir isso, mais a gente consegue desmistificar isso, né, e tratar de um jeito mais acolhedor. Doutora, por que há tanta resistência da pessoa procurar ajuda na questão quando se trata da depressão? Por que essa doença ela é tão, como é que eu vou dizer para a senhora, ela é tão difícil da gente aceitá-la, de a pessoa que está doente, de se perceber depressiva? Então, a gente tem algumas questões, né? Então, primeiro, o diagnóstico é feito todo clínico, né? Em cima do relato do paciente, em cima do histórico do paciente. Hoje a gente não tem ainda um exame
exame né, de sangue, enfim, para estar detectando. Então, às vezes, o paciente ele tem uma certa resistência, parece algo tudo ainda muito comportamental, muito distante dele, né? Então, às vezes, tem a resistência do próprio paciente. Tem ainda um outro porém, que vou procurar um psiquiatra, vou procurar um psicólogo, é coisa de louco. Não é, né? Não é. Então, tem essa resistência também. E às vezes tem a resistência da própria família, sabe? Em aceitar que esse familiar ele está doente, enfim. Então a gente percebe isso. Mas é importante a gente olhar para alguns sintomas. Não é uma coisa isolada, não é um comportamento isolado, é um conjunto de comportamentos, né? Não é só a falta de vontade para fazer uma determinada coisa. É a falta de vontade, que a gente chama de apatia, né? Que é um dos principais sintomas. Então, que é a tristeza, a apatia, somado a pelo menos mais uns 5 sintomas. Então, por exemplo, insônia, ou vontade de dormir a todo instante, um cansaço constante, distúrbio na alimentação, que é ou comer demais ou a perda de apetite, falta de concentração, perda de memória. Aí a gente já começa a ter alguns sintomas um pouquinho mais sérios, né? Que às vezes é ideação suicida, começar a pensar em morte, né? A falta de sentido para a vida, a baixa autoestima, né? Alteração da libido, são alguns uma agitação motora, ou então não tem vontade para nada, isolamento. Então, assim, não é um único sintoma que vai dizer que eu estou depressivo ou não. É um conjunto de sintomas, tá? Geralmente, doutora, como é que ela tem origem? Como é que dá o start para um quadro como esse? Tá. Então, assim, existe uma causa biológica, né? Uma causa genética. Então, normalmente a gente tem pais, avós com algum transtorno, né, mental, ou transtorno de ansiedade, ou uma depressão, ou um transtorno bipolar, ou seja, já tem um transtorno, então tem uma causa biológica, mas eu tendo a causa genética, né, o componente genético, não quer dizer que eu vá desenvolver. Eu preciso de um start, um gatilho emocional, um estresse, o uso, né, o abuso de substâncias como drogas pode levar também, anfetaminas pode levar também. Então, eu preciso de um gatilho, né, não só a questão genética, mas eu preciso de um gatilho também para estar desenvolvendo. A carga de trabalho, doutora, a carga de trabalho, tipo, quando a pessoa ela tenta fazer muitas funções ao mesmo tempo, ela fica, vamos dizer assim, com a vida meio que atribulada, né? Aquela correria, não tem tempo às vezes para chegar em casa, para conversar, ou quando ela faz uma visita, aquela passadinha, a gente diz que é aquela visita de médico rápida. A carga de trabalho, a gente viu esses dias aí, né, na TV, a cantora Anitta, né, querendo dar um tempo de tudo, de show, de palco, de rede social, porque ela está desenvolvendo um quadro talvez depressivo, mas por causa dessa carga excessiva de trabalho. É comum isso acontecer? Sim, pode acontecer, tá? O excesso, o estresse, ele pode desencadear, tá? Se a gente tem já um paciente que associado a isso, né, é ansioso, acaba, né? A ansiedade e a depressão, ela anda de mãozinha dada, a gente costuma dizer, né? Normalmente, quando a gente tem uma rotina mais estressante, a gente acaba deixando umas coisas de lado que são importantes, né? Que são fundamentais. Então, a gente passa a, por exemplo, não fazer uma atividade física, né? E a atividade física ela é extremamente importante, né? Para prevenir e até no próprio tratamento do depressivo, né? A gente sempre aconselha que faça alguma atividade física. A gente acaba deixando, às vezes, de conversar com as pessoas, né, de falar o que gosta, e fora que o estresse também acaba sobrecarregando a gente. Ter uma vida social, né,
falar com os amigos, se isolar, porque daí quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, a gente acaba se isolando, né? Então isso tudo acaba contribuindo sim, tá? E faz parte, a gente às vezes, sabe, dá um tempinho, né? Dá uma relaxada, dá uma freada, reorganiza, né? É importante a gente fazer essa pausa, assim. Geralmente a pessoa ela tem um tempo para lidar com o luto e cada pessoa lida de uma forma, né? Quando que essa pessoa, que esse luto, que aquela pessoa está ali, existe um prazo ou não? É difícil você dizer, não, a partir de tal momento pode acarretar numa depressão ou não, varia de uma pessoa, isso o luto, ele sim, né? Pode ser uma das causas, como qualquer perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né, uma separação, pode sim ser um desencadeante da depressão, tá? O luto em si, ele normalmente, ele se faz de 6 meses a 1 ano. E existem algumas fases, né? Então existe a fase da negação, existe a fase da barganha, existe a fase da depressão, enfim, até chegar à fase da aceitação, no sentido assim, não que eu não vou mais sentir falta da pessoa, né? Sim, eu vou sentir falta dessa pessoa, mas eu consigo aprender a viver sem ela, né? Mas cada um tem um tempo, né? Existem pessoas que fazem esse luto de uma forma mais tranquila, existem pessoas que levam mais tempo. É importante salientar nessa questão que é importante a gente vivenciar essa dor. Muitas pessoas acham, não, eu não vou lidar com isso, vou deixar de lado, né? Não vou lidar com essa dor. Dói mexer num luto, sim. Dói mexer na perda, sim. Dói, né? Mas é importante eu mexer nisso. Para eu poder fazer um luto de forma saudável, é importante, sim. Eu entrar em contato com essa dor, chorar quando tenho vontade de chorar, rever as fotos, quando tenho vontade de rever as fotos, relembrar as coisas, é importante, sim. E procurar ajuda se necessário, se percebe que não está dando conta de lidar com isso. Isso, procura ajuda. Por exemplo, vamos dar um caso, é isso que eu ia perguntar para a senhora, ler o meu pensamento. Mas assim, vamos falar um caso hipotético. Digamos que eu tenho um irmão, né, a gente está ligado, a gente perdeu, digamos, a mãe, né, e aquele meu irmão já está há muito tempo, né, já há mais de 1 ano, né, geralmente também vai ter outras coisas, né? Outras vão, né? Como a senhora falou, ele vai se isolar, ele vai estar. Então, como é que eu observo que aquele luto dele já está virando uma possível depressão? Então, é importante observar esses outros sintomas, né? Além das crises de choro, uma irritabilidade, um isolamento, né? Insônia. Começar a comer demais, daí ganha peso ou perde peso, sem estar fazendo, por exemplo, uma dieta, um regime, né? Se é alguém que está estudando, começa a baixar o rendimento escolar, né? Começa a não conseguir se concentrar no trabalho, não consegue se concentrar, começa a cair o rendimento também, então é uma série de sintomas. Eu não necessariamente preciso esperar lá 1 ano para procurar ajuda também. Isso também é importante salientar. Se eu percebo que essa dor está muito intensa e eu não estou conseguindo dar conta, é importante eu buscar ajuda, né? Às vezes a ajuda de um profissional para eu desabafar, porque para a gente poder reorganizar essas dores e não virar uma depressão ou amenizar uma depressão, quanto mais eu conseguir falar, quanto mais eu verbalizar, melhor eu consigo lidar com isso, né? Então, até o lema do CVV, que é um dos canais que a gente orienta a buscar, né, as pessoas a buscarem quando pensam em suicídio, falar é sempre a melhor solução, né? Então, quando a gente fala, quando a gente põe para fora, a gente não fica doente. É engraçado porque também tem aqueles casos da pessoa que não consegue chorar, ela não consegue demonstrar
Eu posso citar o exemplo da minha esposa. Ela tinha uma relação muito próxima com a mãe. Ela não consegue lembrar do rosto da mãe dela. Ela apagou. Eu acho que até ela depois ela procurou ajuda e tal, porque eu acho que o choque foi tamanho que ela não conseguia, ela não chorava, ela ficou, como é que eu vou dizer? Em estado de choque. De choque. Isso. Permanente. Porque aí ela não quis mais ver vídeos, não quis mais ver fotos. Ela não quis entrar em contato com a dor. Isso. E daí é pior. Isso, né? eu acho que também piora na situação, né? Isso pode uma depressão. Pode. Quando a gente não, o que eu falei anteriormente, quando a gente não entra em contato com aquela dor, né, fica mais difícil. E não pense que você não sente, né? Sente. O choro, às vezes algumas pessoas sentem um certo receio quando veem alguém chorar, né? Mas o choro é algo positivo, né? Tem pessoas que se acham extremamente fracas quando começam a chorar e tal. O choro é algo extremamente positivo. Quando a gente não consegue falar e que a gente consegue chorar, a gente está colocando as dores da gente de certa forma para fora. Então é positivo. É uma forma de expressão o choro, né? Então não se acanhe em chorar, né? Até uma coisa que a gente vem falando, né, para alguns pacientes até, né? Homens principalmente, né? A gente tem uma questão cultural, né? De que o homem não chora, de que o homem tem que se manter firme, né? E os homens também entram em depressão, né? E uma das dificuldades é justamente a dificuldade de se expressar, a dificuldade de chorar, a dificuldade de buscar ajuda, né? E isso faz com que os homens acabam se suicidando muito mais. Sim, na verdade, assim, as mulheres tentam o suicídio mais vezes, 4 vezes mais, tá? Porém, os homens cometem o suicídio 3 vezes mais do que as mulheres. Por quê? Por 3 razões, na verdade. Porque os homens, eles usam métodos mais eficazes na hora do suicídio. Então, normalmente, eles usam armas de fogo ou enforcamento. As mulheres normalmente usam a questão do envenenamento, né, tomar medicação, enfim, né? Então acaba que não tem sucesso no suicídio, né, na tentativa de suicídio. Um outro fator dos homens acabarem se suicidando mais é pelo fato de eles buscarem menos ajuda de profissionais, né, então não aceitarem buscar ajuda, né? E não é fraqueza buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, não é fraqueza, né? Eu digo até que é ser muito forte, porque carregar essa dor, né, sozinho é ser muito forte, né? Mas você não precisa ficar sozinho com essa dor, você pode buscar ajuda. E um terceiro elemento é que muitas perdas vivenciadas pelos homens, eles têm mais dificuldade de estar superando. Então, às vezes, a perda de um emprego, ou a perda de um ente querido, ou um relacionamento, a separação, eles têm mais dificuldade de superar essa perda. Peço que agora eu entendi. Porque eu li a matéria e eu vi essa questão. Né? As mulheres tentam mais vezes, mas o homem que tem mais eficácia na questão do suicídio, né? Mas por que isso, né? Agora está explicado, muito bem esclarecido até. Muito bem. Outra pergunta que o pessoal fala muito. A questão já agora, falar um pouco com a questão mística, para alguns místicos, outros religiosos e tal. A gente ouve falar muito, depressão é falta de Deus. Aí você vê pessoas, por exemplo, como o padre Fábio de Mello, que é um homem de Deus, o padre Marcelo Rossi. Ontem eu li uma matéria de um pastor americano, um social influencer, né? O cara tinha seguidores assim, não só na igreja, mas na internet. O cara era ele era um pastor lá, evangélico, como é a maioria americana, né? E também cometeu suicídio, deixou até uma carta lá. Então essa questão, religiosidade com depressão, essa relação, isso é mais, como é que eu posso organizar essa pergunta? É uma questão mais cultural da pessoa falar isso. Ela não fala com conhecimento de causa, né, doutora? Não. Se fosse assim, então os padres e os pastores
né, não teriam depressão. A depressão, ela é uma doença como qualquer outra, né? Tem um fundo genético, tem um gatilho emocional, né? Se fosse questão de falta de Deus, então os religiosos, né, não ficariam doentes, como também não teriam diabetes ou não teriam câncer, né? Não tem nada a ver. Agora, uma coisa é fato, tá? A questão da religiosidade, ela auxilia na recuperação, né? Não que eu entrei em depressão por conta da falta de Deus, não é isso, né? Como a gente já falou das causas, não tem nada a ver. Porém, a religiosidade, isso já é provado cientificamente, ela auxilia no tratamento por conta de 2 fatores. A religiosidade, ela dá um olhar um pouco mais positivo sobre a vida, né? Então, ela ajuda o depressivo nesse sentido e também ela dá uma coisa que o depressivo não tem mais, né? Que é a esperança. Então, muitas vezes o depressivo ele perde a esperança e às vezes ele até nem busca o tratamento por não ver luz no fim do túnel, né? E a religiosidade ela acaba trabalhando isso, né? De que os dias podem ser melhores, né? De que as coisas podem mudar, né? De que eu posso olhar as coisas com um olhar um pouco mais positivo, né? Então, a religiosidade, independente da religião, né? Independente se é católico, se é evangélico, se é budista, enfim, né? A religiosidade ela trabalha a esperança e um foco mais positivo. Olha aí, bem esclarecido, né? Eu nunca tinha visto por essa perspectiva. Eu sabia que a falta de fé não era falta de fé, não, porque todos têm fé. Às vezes não tem aquela questão religiosa, não vou lá na igreja, não vou no monte, não vou para o Tibete, mas nem por isso eu não vou gostar de Buda. Mas essa questão, nem por isso, por exemplo, essa questão da falta de, não é, a depressão, agora deixa eu colocar da forma, a depressão não é sinônimo de falta de fé, mas a fé contribui para a saída da depressão, né? Perfeito. Eu né? consegui. Perfeito. Eu consegui fazer isso aí. Doutora, eu vi, vocês às vezes podem achar estranho, doutora, é que eu comecei a chamar de senhora, ela ficou meio constrangida, até porque eu acho que é porque eu tenho 50 anos, mas a doutora Patrícia Gonçalves de Sete, para vocês que talvez não conheçam ela é esposa do Duda, o Eduardo Lissetti, o Duda, né? O irmão da professora Michele, do Ricardo, né? O pessoa daqui, o filho do meu querido, lembra dele, do falecido meu querido já? Então, gente de Garuva, né? E ela, gentilmente, ela se prontificou a vir aqui quando a gente fez um pedido, um convite, e eu quero agradecer novamente, entendeu? Ela presta serviço na Cooper Vida, e ela também tem o seu consultório e que atende em Joinville, certo? Então a doutora Patrícia Gonçalves de Sete, ela estará sempre à disposição de vocês, se alguém de vocês achar assim, poxa, eu gostei, criei uma empatia, né, com essa psicóloga e gostaria de acessar, conversar com ela. Então você pode acessá-la, você pode ter uma consulta com ela através da Cooper Vida. E se você mora em Joinville ou outra região, você pode procurar o consultório dela pessoal. No final dessa entrevista, a gente vai deixar o telefone dela para vocês que de repente estão passando por algum problema ou dificuldade e precisam de uma ajuda profissional. Doutora, eu assisti o programa da Braga e fiquei assustado. Ela falou que segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 4 segundos, uma pessoa tira a própria vida, né? Eu fiquei, meu Deus, será que isso é fato? Acho que ela deve ter errado, né? Porque ela, com aquela brincadeira do louro, o louro fica ali tirando o sarro dela, ficou nervosa, errou. Eu fui procurar também na fonte, lá na Organização Mundial de Saúde, e procede. A cada 4 segundos, se uma pessoa tira a própria vida. Qual a relação da depressão e o suicídio, se é que há? Então, assim porque nos casos de suicídio, 96,8% dos registros de suicídio, né, são realizados por pessoas que têm um histórico ou tiveram um histórico
de algum transtorno mental, né? Alguma doença mental. Daí entra desde transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno por uso de substâncias e a depressão também. Desses 96%, 35,8% são depressivos, né? Então, o maior número desses suicídios, né, são causados por pessoas depressivas. Então, tem uma relação, sim. Né? Somente 4% dos suicídios são pessoas que não tiveram um histórico registrado. Não sabemos se tinha algum, né, se estava doente ou não. Não procurou Pode ajuda. também, né? Então, dos 96%, né, então a gente tem registro que tem alguma doença mental, sim. Por que o jovem hoje está se suicidando mais, doutora? Então, agora a gente entra num ponto assim bem complicado, né? A grande maioria, hoje se a gente for olhar assim, a terceira maior causa, né, de jovens, de morte por jovens de 15 a 29 anos é por suicídio, né? Aí a gente pode entrar em vários fatores, né? A questão até do uso abusivo, por exemplo, de internet, o uso abusivo de substâncias como drogas, bebidas, acaba deprimindo mais, né? A gente entra numa série de fatores que podem contribuir, né? Negligência na infância, o abuso sexual também contribui para entrar numa depressão e daí como consequência a gente pode ter né, o suicídio, enfim, o bullying, né? Então a gente tem uma série de fatores que podem culminar numa depressão e possivelmente daí no suicídio. Como a maioria do caso, né, que tem um quadro de depressão, né, a senhora citou ali uma grande porcentagem, né? Quais sinais os pais devem observar nos seus filhos que ele pode identificar que tem alguma coisa que não está legal? Então, agora deixa eu entrar num outro ponto assim, ó, que é extremamente importante, tá? Que é a depressão na infância e na adolescência. A depressão na adolescência, eu diria que ela é muito parecida até com a depressão adulta, que é aqueles sinais que eu falei lá no início, tá? Muitos pais olham para o adolescente e dizem, mas ele está tão preguiçoso, ele não quer nada com nada, né? Meu Deus do céu, ele não quer nem sair de casa, né? Agora, se é um adolescente e eu percebo que ele está mudando o comportamento dele, né? Ele passou a não querer mais sair com os amigos, e a adolescência é um período em que a gente é muito dos amigos, de sair com os amigos, de festar, né? Passou a não querer mais sair com os amigos, está se isolando, né? Passou a não se alimentar mais direito, baixou o rendimento escolar, né? Não consegue mais se concentrar, começou a ter crises de pânico, dor no peito, começa a reclamar de dor no peito, de palpitação, começa a tremer, começa a não querer às vezes mais ir para a escola também, né? São sinais, sim, além, né, do que eu falei lá atrás, dos pensamentos de morte, mas às vezes ele, num primeiro momento, ele até nem fala que ele tem pensamentos de morte, mas eu começo a perceber que ele diz assim, a vida seria melhor se eu não existisse, né? O mundo seria melhor se eu não estivesse aqui, né? Seria bom que se acontecesse alguma coisa comigo mesmo, né? Então, essa é a fala normalmente, né? Não que eu estou pensando em me matar, normalmente ele não fala tão abertamente, né? Ele dá esses sinais de que a vida não está mais fazendo sentido, né? Agora, na criança,
a gente começa a ter, a gente percebe a depressão de uma forma diferente. A gente começa com sinais físicos, né? Normalmente a criança começa a ficar doente, ela começa a reclamar de dores no estômago, de dores de cabeça, o rendimento escolar começa a baixar, às vezes há uma agressividade, né? Uma irritabilidade, crises de choro, passa a ter medo, sabe? Um medo constante, medo de ficar sozinho. Então, ele começa a se dar de uma forma diferente, né? E a criança, às vezes, não consegue expressar isso, não consegue dizer o que está sentindo. Então, é importante olhar esse conjunto de sintomas, né? E ficar observando. Viu que, além da questão de diminuição de apetite, ou aumento de apetite, a questão do sono, que é algo que começa também a refletir, né? Então, é importante olhar esses sinais, esse conjunto de sinais, e procurar ajuda se for o caso. No caso da criança e do adolescente, é importante a gente buscar um psicólogo que atenda a criança ou adolescente e um psiquiatra que também seja de infância e adolescência. Doutora, por exemplo, meu filho está com, vamos dizer assim, 17 anos. Ele está naquele limiar ali de que acha que ele é dono de si, das suas ações e tudo mais. E há uma recusa dele, uma ojeriza, por causa de amigos, porque vão pensar, o que vão falar, que ele não quer se consultar. Mas eu sou um pai, eu sou uma mãe, que percebo que ele está apresentando sinais que me deixam suspeitos, né? Eu posso intervir, existe um dispositivo legal que eu posso levar a ele, ou eu posso fazer uma consulta para ele contra a vontade dele? Então, você é o representante dele nesse momento, né? Você que responde por ele, até porque eu não... Como é que eu vou te dizer? Eu não ponho a minha mão no fogo de que não vai acontecer nada, né? Eu prefiro fazer a avaliação, pecar pelo excesso do que pela falta, né? A gente tem alguns adolescentes, às vezes, num primeiro momento, que vem mais resistente, né? Não quero, porque o psicólogo é coisa de louco, o psiquiatra é coisa de louco, né? Mas a gente, aos pouquinhos, a gente vai conversando, a gente vai cativando, a gente vai criando vínculo com esse adolescente, com essa criança, e vai andando. Quando é resistente, a gente, às vezes, custa um pouquinho mais para o tratamento andar, mas anda, né? Volto a dizer, às vezes é preferível pecar pelo excesso, né? E levar o filho, dizer, não, vamos lá, pelo menos fazer uma avaliação, pelo menos conversar com o psicólogo, ver o que tu acha, né? Se não for nada, tudo bem, mas é importante olhar para isso sim, né? Ter um olhar acolhedor para isso. Vamos hipoteticamente falar sobre a questão da escola. Eu acho muito interessante porque grande parte do tempo, às vezes tem professores que conhecem melhor, né, as crianças, os adolescentes, que os próprios pais, né? Porque eles conseguem formar um elo com o professor, ou às vezes o professor consegue ter um olhar mais atento, né, para a situação. Na sala de aula, ele também dá sinais de que algo não está certo. Como é que pode ser um olhar de um professor para uma criança, para chamar, para ligar o stand-up deles, dizer assim, ó, tem alguma coisa errada com o Joãozinho ou com a Mariazinha? Como que o professor... A escola, eu digo que é um grande parceiro, na verdade, né? A escola é um grande medidor, o professor é um grande medidor. Muitas vezes esse aluno, esse adolescente, principalmente os adolescentes, né? Eles se sentem à vontade em estar procurando um professor para estar desabafando. Mas, assim, existem sinais sim, né? A diminuição no rendimento escolar é o principal deles, né? Mas o isolamento também é né? Eu acho que esses dois são os principais, assim, a apatia, né? A perda de vontade para fazer as coisas, de participar na aula, né? São os principais indícios, principalmente se era um aluno que era mais ativo, que contribuía mais, então se ele está mudando, né? Então é algo, sim,
deixa um alerta, né? Pais, quando a escola faz um alerta, né? É importante olhar com carinho para esse alerta, né? Claro, o professor, ele não consegue fazer, às vezes, um diagnóstico, né? Porque a formação dele é outra, né? Quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra. Porém, ele tem um olhar sobre esse aluno, né? Um olhar acolhedor, muitas vezes, sobre esse aluno. Então, assim, levem em conta o que esse professor está falando, né? Ele está ali todo dia com o seu filho, né? Ele percebe muitas coisas e, às vezes, na escola, esse aluno, ele se comporta diferente, né, do que em casa. Então, escutem, pelo menos escutem, né? Pelo menos busquem uma segunda opinião, né? Eu acho que é importante. Eu vi uma reportagem, se eu não me engano, foi no Fantástico, não sei a fonte agora, dizer com certeza que foi no Fantástico, no Esporte, ou no Domingo Espetacular, de uma moça, uma menina, acho que ela tinha seus 20, até eu falei para minha esposa, falei, olha só, na idade mais nova que a Fernanda, né, ela tentou suicídio, e os pais dela só descobriram que ela tinha depressão por causa dessa tentativa de suicídio. E ela diz assim que isso, a cada vez agora, de vez em quando, essa depressão volta, ela se tornou companheira, de vez em quando ela vem e fala com ela vem dar, ela quer tipo dialogar com essa jovem, ela falando lá, né? E essa é a base para minha pergunta. Quem tentou uma vez e não teve êxito, né? Geralmente mulheres, como a senhora falou, né? Segundo as pesquisas, pode tentar novamente? Pode. Né? As mulheres, deixa eu olhar aqui na minha colinha, tá? As mulheres tentam. Aqui. As mulheres, 31,3% das mulheres são reincidentes na tentativa. Bastante. Os homens, 26,4%. São reincidentes na tentativa. E eu vou deixar um outro alerta. Aquele ditado de que cachorro que ladra não morde, no caso da depressão, não é válido, tá? Aquele que fala de suicídio, ele tem mais chance de se suicidar. Então, levem em consideração isso, né? E principalmente aquela fala indireta que eu falei, né? De que a vida não tem mais sentido, né, de que as coisas não estão mais legais, de que a vida não é boa, sabe? Leva isso em consideração, fica o sinal de alerta ali, tá? Era justamente essa minha pergunta. Quer dizer, uma pessoa que de vez em quando fala, né? Essa vida perdeu a graça, uma hora eu vou me matar. Uma hora quer dizer que não se deve totalmente desacreditar numa pessoa dessa. Não. E sim ficar atento. É porque ela já está pensando, tá? Ou ela já está pensando, ou ela já está até programando, ou ela já está fazendo planos, tá? Esse pensamento que a gente chama de ideação suicida, ele está ali, está rondando, né? Está maquinando. Então é importante a gente levar em consideração. Numa situação assim, é importante perguntar abertamente, né? Sem tabu, sem nada. Estou percebendo que você está falando constantemente de que a vida não tem sentido, de que as coisas não estão legal, de que a vida seria melhor sem você. Você está pensando em se matar? Isso está passando na sua cabeça? Como é que está para você? Você precisa de ajuda, né? O fato de você estar ali e dizer, eu estou aqui se você precisar, é o ponto fundamental, né? É o ponto-chave para o depressivo. Esse confronto que a senhora falou, né, é um confronto acolhedor. Acolhedor. Né? O que eu posso fazer para te ajudar? Isso. Existem os confrontos desafiadores também. Isso. E isso aí pode realmente ajudar a pessoa a tentar o suicídio. Quando, às vezes, pessoas assim que você fica falando a vida inteira, vai e tal, aqueles confrontos desafiadores. Esse tipo de confronto a gente tem que ter um certo cuidado, né? Então, assim, sempre que lidar com o depressivo, é importante ter um olhar acolhedor, né?
sem julgamento, né? Sem menosprezar o sentimento, sem aquela fala assim, ai, mas por que você está assim? Você tem tudo na vida, né? Mas ele está doente, né? Então assim, ter um olhar realmente acolhedor. Não sabe o que falar, porque muitas vezes você nem precisa falar nada, só o fato de você dizer assim, eu estou aqui se você precisar, e muitas vezes o que ele quer é só ser ouvido, né? Já é um ponto fundamental. Doutora, muito obrigado pela sua compreensão, por ter aceito o nosso convite, por trazer, né, à tona um assunto tão complexo, é difícil falar, eu sei que toda vez que fala sobre esse tema, né, é cheio de dedos e tudo mais, é porque é complexo, não é fácil, né? Por isso que a gente procurou trazer uma pessoa capacitada, habilitada para conversar com vocês, rádio ouvintes da Terra Nova FM. Doutora, qual o telefone da Cooper Vida para quem, por exemplo, eu gostei, fiz uma simpatia, fiz um elo, gostei dessa psicóloga e eu gostaria de me consultar com ela. Ela trabalha, ela presta serviço na Cooper Vida, tá? Então, se você tem interesse de procurar a doutora Patrícia Gonçalves Lissete para conversar, de repente, você se identificou com algumas coisas que ela falou aqui, que você está sofrendo ou conhece alguém que sofre, né? E você, de repente, quer uma ajuda profissional, um aconselhamento, então você pode conseguir. É só marcar uma consulta, marcar um horário com a doutora Patrícia na Cooper Vida, através do telefone. É o 9677-5900 na Cooper Vida. Olha só, 99677 5900. Tá? Volta o vídeo aí, se você não coisa, você vai ver o horário, o telefone correto. Você vai ligar lá, vai falar assim, eu quero marcar um horário com a psicóloga. Se tiver mais opções, mas eu quero a doutora Patrícia, né, porque eu já conheci um pouquinho ela pelo programa de rádio e me identifiquei muito com ela. Doutora Patrícia, muito obrigado. Deus lhe abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, né? Amém. O Duda leva para ele o nosso agradecimento, muito obrigado, muito prestativo. Uma vez ele fez um trabalho lá no Vicente Vieira com os jovens também. Ele é maravilhoso para conversar com os jovens, tem uma linguagem assim que eles, né, daqui a pouco eles estavam batendo no ombro dele, já estavam sentados em cima da mesa junto com ele, achando que, eu fiz um elo forte com esse cara aqui. E ele é muito assim, né? Então leva um abraço para ele, muito obrigado. E deixo aberto os microfones da nossa rádio para a senhora fazer as suas considerações finais e se despedir dos nossos teleouvintes, né? Ok. Então, assim, só para fechar, né? Voltando a dizer, depressão é algo sério, é algo importante a ser olhado, não é brincadeira, não é frescura, não é falta de Deus, né? É uma doença e precisa ser tratada com um olhar de acolhimento, com um olhar de carinho. Só um recadinho assim para a família, né? É importante que a gente, se tiver alguém dentro da família depressivo, que a gente busque informações, saiba o que são os sintomas, quais são os tratamentos, porque quando a gente sabe mais sobre a doença, a gente pode ajudar esse depressivo de uma forma melhor, né? Então, sem julgamento, ouça o que esse depressivo tem a dizer, porque às vezes ele só precisa desabafar. E quanto mais a gente fala, né, como diz o CVV, falar é a solução, ok? Então, muito obrigada, eu fico à disposição. Valeu, gente! Muito obrigado, pessoal que estava na live, que acompanhou, você que está aí ligadinho na rádio, sintonizado 87,9. Vamos para a seleção musical e daqui a pouquinho a gente volta, né, para fazer aqui a nossa despedida e nossas considerações finais. Obrigado pela sua audiência!
honest, honey.